Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, DNAticos e DNAticas. Júlio Miranda, quem vos fala. Sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, compartilhe essa live. Hoje é um tema muito importante que nós vamos falar sobre preexistência, sobre vida, sobre o portal de entrada aqui, sobre a saída dessa realidade física. Então, nós temos muita coisa para falarmos. Será uma live muito rápida, em vista das últimas lives que eu tenho visto e do padrão daquilo que é o canal. Eu vou tentar fazer aqui entre 20 a 30 minutos. Então, sintam-se todos aí abraçados. Eu quero agradecer a todo mundo que está ao vivo. Vocês são muito importantes aqui para o canal. Bem, pessoal, mais cedo no dia de hoje, eu postei uma matéria, uma reportagem, sobre um estudo científico que vai contra aquilo que nós aprendemos sobre fecundação, sobre o processo da nossa entrada aqui nesse mundo, porque se você já tem conhecimento sobre a pré-existência, você sabe que a nossa existência, ela não começa no útero das nossas mães. Ali é simplesmente a nossa entrada do mundo espiritual para a entrada aqui nessa matéria. Não é uma reencarnação, porque para reencarnar, você primeiro necessita ter vivido aqui e ter morrido. E aí uma reinserção, ou seja, uma nova inserção. Eu estou falando aqui da nossa primeira inserção aqui. Inclusive é a única inserção aqui. Então não é uma reencarnação, é uma encarnação, a qual os neutros entram aqui nesse mundo para um teste. Porque nós somos no mundo espiritual. Nós entramos no mundo físico para um teste. Se nós vamos voltar para a casa do Pai ou se nós vamos nos afastarmos em definitivo. Ok? Bem, eu vou compartilhar aqui a matéria. Deixa eu compartilhar. O áudio está legal, pessoal? Vocês continuam aí chegando, pessoal? Me dá só um retorno aqui em relação ao áudio. Eu vou compartilhar a tela aqui. Nós vamos ler juntos a matéria. Depois eu vou compartilhar aqui o nosso grupo do Telegram, o t.me aba comunidade DNA número 1. Esse é o nosso endereço do grupo do Telegram. Se você não está lá, tem muita informação interessante. Há cerca de uma semana atrás eu fiz uma postagem sobre pão, pedras, trigo e toda a questão entre energia e alimentação, que tem uma ligação muito profunda com pão e pedra. Eu estou falando também sobre a tentação de Cristo, Nova Jerusalém. É algo muito interessante, tem uma sequência de áudios lá. E também, uns 3 dias atrás, eu fiz uma postagem sobre Cavaleiros do Zodíaco, Adão e o Cavaleiro de Ares, Mu. Algo muito interessante, o Reparador de Armaduras. Um dos guardiões de Atena, ou se você preferir entender, correto ali, a Árvore da Vida, as 12 casas zodiacais. Obrigado pelo retorno, então, olha, deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, tá, pessoal? Ok? Vocês me ouvem? Continuam aí me ouvindo para a gente ler? Deixa eu só voltar aqui a tela aqui, tá na tela da... Aí só aguardo o retorno em relação ao áudio, tá? Se vocês conseguem me ouvir. É uma matéria do uol.com.br do ano de 2020, precisamente do dia 10 de junho de 2020, 11h35,
falando sobre o título. Óvulo humano escolhe espermatozoide no ato de concepção, diz estudo. Ok, áudio top, qualquer interferência, falha, desconexão, por gentileza, me avisarem, ok? Bem, primeira coisa, já chama muito a atenção que nós aprendemos como ser uma espécie de corrida. Isso sempre me soou muito estranho, como se fosse uma competição. A vida, Deus ele faz algo muito bem elaborado, com critérios muito bem definidos. Não é uma espécie de competição a nossa entrada aqui. Até porque já foi feito um acordo, já tem uma cota já definida de almas. É só mesmo para saber a época, o contexto, o cenário para o seu melhor teste e desenvolvimento. Então, ou seja, tem um momento, o local onde você vai nascer, isso já é algo já pré-determinado. Inclusive, isso vai interagir para moldar cenários de escolha para você. Então, como é que pode ser uma corrida? Corrida é para quem está lutando contra o tempo. Então, nós observamos que isso aí se encaixa não para os neutros, mas para aqueles que não são neutros e que adentram aqui indevidamente. É semelhantemente o conceito da teoria de evolução de Darwin. Aquilo não se encaixa para os neutros, mas passam para nós como se fosse algo para geral, para todo mundo. E não, aquilo ali exatamente vai contar a história da semente do querubim caído ou da semente da serpente ao longo das eras, que eles têm uma evolução. Hoje nós estamos chegando aí na última cabeça da besta, na inteligência artificial. Então, essa questão de corrida me fez lembrar aí a Ayrton Senna. O Senna ele falava que quem passa da linha de chegada em segundo lugar, na verdade, foi apenas o primeiro dos últimos. Ou seja, o que valia era aquele que chegava em primeiro, era o grande campeão. Então, essa questão de corrida para acessar aqui, isso sempre me incomodou, sempre me estranhou, ok? E agora vem esse estudo mostrando que não é nada daquilo que nós aprendemos. Uma corrida de espermatozoides, e aquele que é o primeiro a chegar no óvulo vai fecundar o óvulo. Esse estudo ele vai contradizer exatamente isso. Então vamos lá. Óvulo humano escolhe espermatozoide no ato de concepção, diz estudo. Os óvulos humanos parecem escolher, detalhe, duas palavras muito importantes eu quero colocar aqui, que são chave. Estamos numa guerra de sementes. Eu vou até repetir. Guerra de sementes. Mateus capítulo 13, Gênesis capítulo 6, vão espelhar isso para nós. Estamos numa guerra de sementes. Coloca isso muito profundo na sua mente, não esqueça. Segunda chave de entendimento, escolha. E essa escolha vai ter uma base genética. Terceira chave de entendimento, livro do Gênesis. Ou melhor, em vez de você usar essa palavra Gênesis, que aponta apenas para um conceito, a ideia inicial na mente de todo mundo, é o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. O livro ali da criação. Aí vem Adão e Eva, serpente, todos os outros conceitos, né? Mas coloca na sua mente, em vez de você ler assim, livro do Gênesis, entenda assim, livro do genes, ou dos genes. Ok? Coloca a ideia genética. Livro do princípio, livro das origens, livro da essência, livro do começo, livro da genética, livro dos genes. Então, primeira chave, guerra de sementes. Segunda chave, escolha, e uma escolha genética. Terceira chave, origem, livro dos genes, ok? Então, os óvulos humanos parecem escolher qual espermatozoide será o vencedor na corrida para fecundá-los. Detalhe que o estudo continua ainda com essa ideia de corrida. Pessoal, não é algo de corrida, não é algo de quem é o primeiro a chegar, mas é algo de quem vai preencher todos os requisitos, os critérios, independente se chegou primeiro ou não.
ok? Lembra daquela passagem bíblica? Que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos? Ok. É o que indica um novo estudo da Universidade de Estocolmo, capital da Suécia, de acordo com reportagem de hoje do site de rede americana de notícias, CNN. Então, ou seja, é um estudo bem embasado, pessoal, feito por uma universidade muito famosa a nível mundial, não só europeu, que é de Estocolmo, na Suécia, divulgado por um canal de notícias que é a CNN, que todo mundo, eu imagino que conheça. Os óvulos humanos liberam substâncias químicas chamadas quimioatraentes, que deixam uma espécie de trilha com migalhas químicas que os espermatozoides seguem para encontrar óvulos não fertilizados. Quando a gente lembra dessa questão de trilha química, a gente pode lembrar de duas coisas: os feromônios, questões também de hormônios, também questões de, por exemplo, formigas. Quando ela acha um alimento, ela volta para a formigueira, ela vai deixando um rastro químico, uma espécie de trilha ou de mapa para que as outras formigas venham seguir, elas todas seguem ali em carreira, não se desviam, e elas chegam até o destino final. Então, ou seja, é uma espécie de GPS bioquímico, uma trilha bioquímica, ok? Isso tem a ver com uma questão também de desenvolvimento em relação à sexualidade. Ok. Então, que deixa uma espécie de trilha com migalhas químicas que os espermatozoides seguem para encontrar óvulos não fertilizados. Disse o autor do estudo, John Fitzpatrick, professor assistente do Departamento de Zoologia da universidade. O que não sabíamos, isso abre aspas para o Fitzpatrick, o que não sabíamos até este estudo é que essas migalhas agem de maneira diferente nos espermatozoides de homens diferentes. Ou seja, vai fazer uma espécie de seleção. Não é qualquer um espermatozoide, não é de qualquer homem, mas está buscando um tipo específico, ok? Na verdade, escolhendo qual esperma será bem sucedido ou mais bem sucedido. Então, ou seja, se você pegar ali vários espermatozoides de vários homens diferentes, dentro dessa trilha química, ela vai atrair um certo padrão e certas características diferenciadas. Continuando ainda, o que isso sugere é que esses fluidos dão às mulheres uma chance extra, muito tempo depois da escolha do parceiro, de influenciar o número de espermatozoides que virão em direção aos óvulos, afirma o pesquisador. E, ainda mais surpreendente, é a conclusão de que o óvulo de uma mulher nem sempre concorda com sua escolha de parceiro. Esperávamos ver algum tipo de efeito do parceiro escolhido, ou seja, uma questão mais proativa em relação ao espermatozoide. Mas na metade dos casos, os óvulos estão atraindo mais esperma de um homem aleatório, diz Fitzpatrick. Ou seja, é uma questão mais do óvulo, da parte feminina, do que da parte masculina. A explicação mais provável para isso é que esses sinais químicos permitem que as fêmeas, estou lendo aqui, pessoal, mas até mesmo do jeito que foi escrito, né, uma questão assim evolucionista, né, seria interessante mais a questão de mulheres. Ele usou a questão fêmeas aqui, porque esse estudo, primeiramente, ele foi desenvolvido com camundongos e depois verificou-se essa mesma questão nos homens, porém, nos homens uma questão ainda mais forte, ok? E nós vamos entender o porquê. Então, que as fêmeas escolhem machos que são mais geneticamente compatíveis. E essa compatibilidade genética, ela tem tanto uma questão de espécie, como uma questão dentro da mesma espécie, vai se buscar características que vão ser complementares e diferentes daquela que já existe já na mãe. Nós vamos entender isso aqui. Quem já teve contato, criação, por exemplo, com cachorros, sabe muito bem que aqueles que têm a raça mais pura, eles não são mais fortalecidos ou mais resistentes geneticamente à questão de doenças. Eles têm uma questão de
adoecer mais rápido ou com certas doenças. Isso chama atenção porque, quando você tem vira-latas, eles são geralmente expostos a condições mais difíceis, a intempéries, a menos cuidados, e eles conseguem resistir mais. Por quê? Vai pegar uma característica diferente, de raças diferentes, ok? Bem, isso é uma questão genética, tá, pessoal? Não é uma questão aqui defendendo Darwin, que um homem vem do macaco, só para vocês entenderem, ok? O que faz um parceiro ser compatível? Um dos fatores determinantes para que o parceiro escolhido seja compatível é um conjunto complexo de genes chamado complexo principal de histocompatibilidade, diz o cientista. Basicamente, são genes que tratam de combater infecções, combater doenças e ajudar nosso sistema imunológico a se sair muito bem, disse ele. 80% das doenças raras, aquelas doenças daquele grupo que geralmente atinge uma pequena parcela da população mundial, 80% tem causas genéticas, ok? Quanto mais diversos são esses genes, mais diversos são os tipos de infecções que você pode combater. Grava uma palavra-chave aqui, infecção. O pecado, ele é uma infecção? O pecado, ele tem uma ligação genética? Estou falando aqui de pecado original, ok? Aquilo que ocorreu no Éden foi uma espécie, digamos assim, dentro de uma questão biológica de infecção? Um vírus que entrou dentro do sistema, é a Pandora que abriu a caixa, ou o jarro, e todos os males acessaram, tiveram acesso ao mundo, uma infecção. Vamos lá. E o seu parceiro tiver uma combinação desses genes um pouco diferente da sua. Tá vendo que não pode ser muito diferente, mas também não pode ser igual. Tem que ser um pouco diferente da sua. Então, você produzirá descendentes que podem combater uma variedade maior de patógenos e doenças. Ok. Quem nunca ouviu falar ou já viu aquela questão de meio-irmãos ou primos, que eles têm que fazer tratamento, um acompanhamento, porque eles tendem a gerar descendentes com alguma questão de mutação genética ou de doença rara genética, não é isso? Já na Bíblia já aponta aquela questão de Moisés, ali foi a colocação em relação à lei para que não se casasse, questão de irmão com irmã, primo com prima, essa situação, para justamente preservar uma linhagem genética saudável, em todos os sentidos saudável, tá? Fisicamente, espiritualmente, geneticamente. Ok. Até o aparelho reprodutor feminino é uma pista de obstáculos. Estranho isso, né? Quando nós vamos entender a questão, por exemplo, da semente da serpente, tudo aquilo que ocorreu entre Eva ali e o querubim caído, Satanás, eu sempre disse que algo mudou no aparelho reprodutor feminino. Até mesmo a questão do parto. Repare, pessoal, os animais mamíferos geralmente têm o seu parto ali, claro, normal, é tudo super tranquilo. Não tem assistência, não tem internação, não tem medicação, muito difícil ter complicações. E geralmente ali a fêmea daquele animal vai ter o parto sozinha, tranquilo. E tem às vezes vários filhotes. Por que só com o ser humano tem aquela expressão, nossa, uma situação muito difícil, muito prolongada e uma situação assim com dor? Aí a pessoa usa a frase, não, tal situação é um parto, ou foi um parto. Ou seja, parto é algo difícil. Não é isso? Então, ou seja, isso tudo vem do pecado original. Por quê? Antes disso, note que Deus em Gênesis, no livro dos Gênesis, ele fala assim para Adão e Eva, sejai o quê? Fecundos e multiplicai e enchei a terra. E depois do pecado original, Deus fala aqui, aumentará agora, como consequência desse pecado, as dores de parto da mulher. Então, ou seja, algo mudou, porque antes não existia essa pista de obstáculos. Faz sentido Deus, ele, dar uma ordem para encher a terra,
mas ao mesmo tempo ele criar o aparelho reprodutor feminino como uma pista de obstáculos. Faz sentido isso? Isso originalmente não era uma pista de obstáculos. Para que Deus vai criar uma pista de obstáculos para os espermatozoides? Sendo que o objetivo é chegar no óvulo, sendo que o objetivo é gerar uma questão de fecundação para que uma alma venha e tenha aí uma tecnologia para a alma, que é o corpo invólucro, as vestes para a alma, carne e sangue. Então não faz sentido. Agora, isso, na verdade, passou a ser, pós-pecado original, uma pista de obstáculos. Por quê, Júlio? Calma que você vai entender. Então, até o aparelho reprodutor feminino é uma pista de obstáculos projetada para eliminar pretendentes mais fracos e menos aceitáveis. É quase, pessoal, o canal vaginal, as trompas, o útero, o caminho que os espermatozoides têm que passar é quase um sistema de labirinto. Tem passagens lá que é sem saída. E não tem placa indicando como um sistema viário de trânsito, rua sem saída. Além de tudo isso, apenas cerca de 10% dos 250 espermatozoides são capazes, acho que aqui são 250 milhões, tá? São capazes de fertilizar a qualquer momento. Eles meio que ligam e desligam em sua capacidade de fertilizar óvulos, acrescentou. Então, ou seja, desses 250, é algo como 20 ou 30 células que podem realmente fertilizar um ovo a qualquer momento. O óvulo pode afetar qual esperma vence a corrida, detalhe, não é uma corrida, tá? Com substâncias químicas que libera no fluido folicular que o circunda. Essa é a parte que contém as migalhas, deixadas para atrair e orientar os espermatozoides até o seu objetivo. E é apenas nos últimos 2 centímetros finais de distância entre um espermatozoide e o óvulo que esses sinais químicos fazem diferença, já que é a fase final dessa longa jornada em que as fêmeas continuam eliminando espermatozoides menos aceitáveis. Então, note que a quantidade daquilo que é eliminado é muito superior àquela quantidade de células masculinas, entenda, espermatozoides, que realmente vai acessar o óvulo e que vai ocorrer a fecundação. Por que isso? A resposta está no pecado original. Tem que haver um filtro agora para deixar apenas acessar aquilo que é trigo e evitar ao máximo de acessar aquilo que é joio. Isso é um mecanismo agora de defesa que precisou ser colocado. Mas não para por aí. Eu vou ler aqui os comentários de vocês, aproveitando que a tela está compartilhada. Ó. Esse aqui, pessoal, é o nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, o endereço é t.me, aba comunidade DNA, numeral número 1. Ou seja, depois do DNA, número 1. Ok? E aí, vai me chamar aqui a atenção alguns comentários que eu vou ler aqui, ó. Primeiro aqui que chama a atenção é de Azamito Mirura. Um codinome aqui, nipônico, japonês. Vamos lá. Essa matéria seria para corroborar a lei do mais forte? Não. Por quê? Se fosse uma espécie de lei do mais forte, a semente da serpente, ela tem uma questão de ser mais, digamos, os anjos caídos, né, eles ajudam a burlar mais as questões. No entanto, a gente vê que o trigo, ele vai vencer o joio. O pequeno Davi, ele venceu e derrotou o gigante Golias. Então, se você for olhar assim, por uma questão física, a semente da serpente, ela leva vantagem. Mas, por ter a questão espiritual envolvida, o trigo, ele vence o joio. Então, ou seja, e o que apregou a teoria da evolução de Darwin? A lei do mais forte, a seleção natural. Entenderam que essa questão de Darwin é totalmente vinculada com a semente da serpente? Sem entrar no mérito de ser verdadeiro ou não, achei interessante, porém meio seletivista. Sim, é seletivo porque é para ajudar a que o trigo ele venha prevalecer e acessar aqui mais frequentemente. Senão, o número de joio que entraria aqui seria muito maior. Maior do que aquilo que realmente acontece. Existe a questão da entrada do joio
no meio do trigo em relação, ou seja, entrar aqui almas de anjos caídos em relação aos nêutros, sim, mas é algo muito pequeno, raro. Por que é pequeno, Júlio? Por que é algo raro de que acontece? Nós estamos entendendo agora. Literalmente é uma batalha para ver ao mundo. Sim, é uma batalha, mas existem mecanismos de seleção para ajudar que mais trigo entre do que joio. Para entrar o joio, aí tem que se dar legalidade, brecha. Depois eu vou comentar sobre isso. Ainda Azami to Mirura. Como ficaria o livre-arbítrio dos outros espermatozoides? Detalhe, pessoal, espermatozoide não é uma alma. A gente costuma entender, eu estava, desculpa aqui a expressão, mas eu tenho que falar para a gente entender, eu estava no saco do meu pai, ok? Só começa a abrir o portal para a alma acessar quando há junção de espermatozoide com o óvulo, o masculino e o feminino, positivo e negativo. O ser Adam. Eu vou até, me permitam aqui, criar duas classes aqui que não existem, tá? Dentro da biologia, e que é o Homus Adam, ou seja, Homus Adamus, que é o trigo, a semente da mulher, com Adão. E tem o Homus serpens, que é a descendência do maligno. Como a própria Bíblia fala que existem duas descendências. Pessoal, se você está chegando nessa live agora, se você não viu uma live de 3 horas minha sobre semente da serpente, por favor, para essa live agora, comece do princípio, senão você não vai estar entendendo absolutamente nada, ou vai achar que eu sou um maluco, ou um herege, ou um satanista, ou um bruxo, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, por favor, essa live aqui já é um entendimento já de longa sequência, e eu não vou voltar lá atrás para explicar as questões básicas, ok? Então, pare e vai entender lá primeiro, lá, assista 3 horas, depois você continua aqui. Senão você não vai entender nada, você está vendo aqui um filme já nos últimos minutos do filme. Você não vai entender nada. Bem, sem contar que praticamente o óvulo mata os espermatozoides não aceitáveis. Sim, e por que não é aceitável? Por que o organismo da mulher, em certas circunstâncias, vai reagir para tentar rejeitar? E aqui eu não estou falando da questão aqui do RH, não, tá, pessoal? Que é um outro capítulo à parte. É justamente porque nós estamos numa guerra de sementes, ok? Daniel, a Terra é como se fosse um útero perfeito, apenas os bons passarão pelas águas primordiais através de um processo de escolha celestial. Assim como é no micro, é no macro, perfeito. Mais comentários aqui, olha. Diego Rodrigues, te agradecer, viu, meu irmão? Muito bom. Pessoal, assim que terminar essa live, eu vou postar esse link aqui de um vídeo que basicamente vai mostrar que no momento da fecundação, ou seja, do encontro do espermatozoide com o óvulo, vai sair faíscas, brilho, que praticamente são faíscas de zinco. Ou seja, é como se fosse ali uma... Lembra que eu falei, sempre falei que para abrir um portal precisa de ter energia? É como se fosse uma faísca, como se fosse o positivo com o negativo. Já viu quando você liga ali os polos da bateria, quando vai fazer um enxerto, sai fagulhas, sai faísca? Exatamente isso. E a bateria, com um dos elementos que ela tem? Zinco. Para a saúde, principalmente masculina, boa produção de espermatozoides, esse mineral é essencial. Inclusive, devido a tantos agentes contaminantes, frequências eletromagnéticas, agrotóxicos e tantas outras porcarias, né? O bisfenol, a produção de espermatozoides e a própria questão do hormônio masculino tem cada vez ao longo das décadas decaído. Estamos numa guerra de sementes, fora a questão de transgênicos. Tudo se encaixa. Guilherme que ele já começou a entender. Essa escolha, então, teria alguma relação com a possibilidade de infiltração da semente da serpente em nosso meio, por meio da fecundação natural? Oliveira Silva, endossa, foi o que pensei. Azami to Mirura, mas nesse caso a descendência de Caim também pode gerar filhos.
Fica a pergunta, se seria de forma natural ou através de algum ritual. Muito bom. Bem, esses são os comentários. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa que o pessoal comentou. Ah, só lembrando, viu, pessoal? Final da live eu vou postar o vídeo lá que acho que é Diego, né? Deixa eu só tirar isso aqui, tirar isso aqui. Isso, Diego Rodrigues, ele colocou aqui pra gente aqui um link que vai mostrar imagens desse encontro óvulo espermatozoide saindo faíscas de zinco. Muito bom estudo, tá? Bem, vamos voltar então aqui. Depois que eu li a reportagem, agora vamos para os destrinchar toda a informação. Bem, pessoal, entraram 4 óvulos e 4 espermatozoides em um útero. E ali houve uma questão de separação. As pessoas têm dificuldades de entender a questão genética com espiritualidade, com questões de santificação ou de contaminação, infecção, pecado. Então, nós temos, por um lado, santificação, justificação, né? Inclusive, Cristo ele teve uma genética separada para ele vir, e através do sangue dele nós somos justificados. E tem uma questão do DNA do maligno que será implantado através da marca da besta. Então, ou seja, isso é tudo interligado. Essa questão de vida espiritual, de santificação, justificação, purificação, um lado, e do outro lado nós temos o contrário, a contaminação, a infecção e o pecado. Isso tudo também, não apenas somente, não é um ponto final, mas também passa por uma questão do livro dos genes, do genoma, da genética. A Bíblia, ela é também um livro de genética. Ela é um manual de conduta, de prática, ela é um livro histórico, ela é um livro de arqueologia, ela é um livro de biologia, de ciências, de um monte de coisas, de botânica e por aí vai. Mas também, nunca esqueça disso, a Bíblia é um livro de genética, principalmente, tá bom? Então, olha, entraram 4 óvulos, 4 espermatozoides, num grande útero, que era a arca de Noá, a arca de Noé. E lembra que eu falei que um dos temas aqui é uma questão de escolha? Sabe onde que vai surgir uma escolha? E aonde que Deus ele teve que mudar uma questão? Olha, pessoal, o mundo antes do dilúvio era o mundo depois do dilúvio, que é esse mundo aqui, é totalmente diferente. Céus diferentes, pressão atmosférica diferente, campo magnético diferente, concentração de gases diferentes, altura, distância do solo para o firmamento e principalmente as camadas eletrônicas, cinturão de Van Allen era diferente, um monte de coisas era diferente. A proximidade dos planetas era muito diferente, era um outro mundo. E não só questões cosmológicas, mas questões biológicas também, questões, por exemplo, no mundo micro, bactérias, vírus, fungos, era diferente, ok? Isso eu até já mostrei num vídeo editado que eu fiz na série no passado e agora, mas também a genética do ser humano, o meio era diferente e tem a questão da epigenética. Epigenética porque o DNA, pessoal, que são os livros que serão abertos no dia do juízo, o DNA é um livro que é para ser editado. Ele pode ser editado para o bem ou para o mal. A caneta, a pena, o lápis está na sua mão para escrever. Todo dia, com nossos pensamentos e ações, nós escrevemos nesse livro, chamado DNA. Mas o sangue de Cristo é como se fosse uma borracha, um corretivo, que ele pode mudar, e ele muda as páginas que estão sendo escritas ali, e transforma o ser humano em uma nova criatura. Nova criatura precisa de uma genética nova, não apenas um corpo novo, mas uma genética nova, ok? E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Antes do dilúvio, o ser humano ele vivia muito mais. É uma questão genética e também do meio, da epigenética. Então, questões do meio, questões daquilo que você interage, modo de vida. Já viu aquela questão de pessoas, de acordo com a genética, têm maior ou menor predisposições
apresentarem certas doenças? Tem doenças que elas geralmente são mais frequentes em uma família do que em outra? Ok. Dentro desse meio, a própria questão da fecundação e do próprio aparelho genital feminino, ele era diferente, principalmente no Éden, mas ainda diferente nos dias de Noé, mas já sofrendo uma diferença por causa do pecado original, por causa daquilo que ocorreu no Éden. E aí veio o dilúvio e ficou diferente, nós chegamos nos dias de hoje. Como eu falei, não faria nem um pingo de sentido Deus criar dificuldade para aquilo que ele mesmo ordenou, que é a vida. A vida, ela vem através da fecundação, da união do masculino com o feminino. E por que Deus ia dificultar isso? Na verdade, Deus está dificultando o portal de acesso para a entrada nessa matrix, nesse mundo. Então, como eu falei de escolha, Gênesis 6, o livro dos Gênesis, versículo 1 e 2 diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram o quê? Filhas, feminino. Viram os filhos de Deus, ou seja, os Binai Elohim, aqueles anjos, os 200 chefes, príncipes, descritos no livro de Enoque. Esses são os que estão descritos aqui em Gênesis 6:2, filhos de Deus. Eles viram que as filhas dos homens eram formosas. Na verdade, pessoal, não é uma questão de atração, de beleza, de paixão. Não, era uma questão aqui de o que eles buscavam? Criar um ser híbrido, angelical, humano. E detalhe, híbrido, para existir, tem que ter uma compatibilidade. Quanto mais diferente é, maior tem que ser a questão da engenharia e maior a chance de rejeição e daqueles, digamos, experimentos genéticos dar errado. Inclusive, no mundo antigo, muitas questões que os anjos engendraram aqui deram errado. Eu estou contando isso também na série no passado e agora. Na verdade, eu até já contei. Ainda tem mais para contar. Então, os filhos aqui de Deus, os anjos, Binai Elohim, essa questão de formosura é, na verdade, compatibilidade genética para a criação de híbridos, a fim de fazer um grande plano até a 8ª cabeça do anticristo. E tomaram para si mulheres, ou seja, eles escolheram, de todas as que escolheram. Olha a escolha aqui em Gênesis 6:2. Elemento escolha. Ok. Lucas 17:27 diz assim: comiam, bebiam, casavam. O que é um casamento? A união do homem com a mulher. E davam-se em casamento, só que esse casamento aqui já é o casamento com os Binai Elohim, com os anjos que se rebelaram. Até o dia em que Noé entrou na arca, ou seja, uma separação, Deus está colocando algo puro. Tanto é que eu falei no início aqui, que questões aqui de santidade, purificação, justificação. Por que Deus escolheu a Noé mesmo? Ele era justo, santo, puro em suas gerações, em sua descendência, em sua genética, porque ele não se contaminou com os anjos que se rebelaram, os 200 anjos. Não é aquela do primeira rebelião de 1/3, não, mas essa segunda rebelião. Então, peraí, Deus ele separou Noé, claro, ele era justo em questões de espiritualidade, de obediência, de fé, não é? Olha que para passar por tudo que Noé passou, precisou de muita fé, mas ele também, uma coisa acompanhou a outra, era justo em sua genética. E Deus estava separando uma genética. E o dilúvio foi uma grande peneira, sim ou não? O dilúvio, essa arca, pensa ali em todo mundo de Gênesis 6 corrompido, como uma multidão de espermatozoides. Mas apenas 4 óvulos e 4 espermatozoides entraram dentro do útero. Conseguiu entender agora? Ok. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou no útero, ou seja, na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Não é isso que acontece na fecundação? Entra aquele tanto de espermatozoides. Apenas aqueles são
escolhidos pelo óvulo, no caso de gêmeos, ou se for um só, é que entra, os outros todos são consumidos. O organismo da mulher, ela destrói aquilo e reaproveita a energia. Ela absorve aquilo. Bem, continuando a questão do texto. Gênesis 7, 6, 12. E era Noé da idade de 600 anos, número 6, acrescido de 2 zeros, número 6 é o número de homem, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2. Como é que são formadas as cadeias de DNA, as bases nitrogenadas? Elas são pares, são ligações. A com T, C com G. Uma dessa questão aí tem um caráter masculino, o outro feminino. Para quem quiser entender isso mais, essas 4 bases, tem a ligação com os 4 evangelhos, com os 4 cantos dos céus ou da terra, e com aqueles 4 anjos, com as 4 constelações de Aquário, Escorpião, Touro, Leão, as 4 estrelas reais, Fomalhaut, Aldebaran, Antares e Régulus, ok? Então, tanto é que nesse texto bíblico fala que está entrando o que? Animais, dá até a descrição, aves, répteis, animais puros. Deus está fazendo uma engenharia genética separando, um arrebatamento, uma coleta. Deus está separando amostras, colocando, digamos assim, dentro de um tubo de ensaio, e aquilo que ele não vai utilizar, ele vai jogar no incinerador. Falando uma questão química aqui, ok? Então vamos lá. E entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Detalhe, quem quiser saber mais informações, eu tenho 15 lives falando sobre a genética bíblica. Era um material originalmente de membros, como gratidão abrir para todo mundo. Porém, o YouTube bloqueou um monte de vídeos, eu tomei uns 2 strikes, quase perdi o canal, só posso colocar no Telegram. Se você não está no nosso grupo do Telegram, você não tem como assistir essas 15 lives. Todas ilustradas com um alto poder de conhecimento ali sobre a questão bíblica e genética. Então vamos lá. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Quando há fecundação, que geralmente ocorre nas trompas, em uma das trompas, né? E aí vem o óvulo fecundado, ele desce e ele cai no útero. E ali o útero, ele vai passar uma série de processos, e aí vai vir, as águas descem dos céus. São o que? O líquido amniótico. Após 40 dias, isso é formado. Olha que interessante. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eu li aqui Gênesis 6:12, versículo 16. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou, ou selou, a tradução mais interessante, original, é que Deus, ele selou Noé e sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras com a sua esposa. Eles foram selados dentro desse útero. Nada mais entra. Somente aquilo que Deus separou. Se entrar qualquer coisa ali, é rejeitado, é consumido. No filme Noé, de Russell Crowe, o ator principal, foi passado ali que Tubal-Caim, ele pegou uma carona. Né? Ele pegou ali uma carona na arca, ele foi um infiltrado, né? Um penetra. Não caiam nessa. Gigantes, sim, a Bíblia narra a existência deles. Várias culturas antigas no mundo inteiro vão narrar ainda. Tem muita história extremamente interessante, tá? Eu tenho isso compilado, de vários nativos, sabe, no Ártico, na Groenlândia, na China, no Japão, na Austrália, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no México, na Bulgária, no mundo inteiro, e isso é muito interessante. Eles vão narrar. Porém, essa aparição desses gigantes pós-dilúvio não foi uma questão que Tubal-Caim, ele
pegou uma carona na arca. A parte que explica sobre o incesto de Ham, o segundo filho de Noé com sua mãe, vai mostrar essa questão de uma ativação, de uma corrupção genética, de uma burlar esse sistema de barreiras que passou o sistema reprodutor feminino a ter, e com isso dá uma questão de facilitação. Os faraós geralmente casavam com sua irmã por parte de mãe, justamente para tentar preservar isso, tá? Essa genética corrompida. Mas essa questão de Ham, ou Cão, ou Cam, como pode ser chamado, o segundo filho de Noé, é apenas 50% da explicação de como vieram a ter gigantes pós-dilúvio. Júlio, os outros 50%, vou contar lá na série No Passado e Agora. Perfeito? É uma coisa muito interessante. Mas, seguindo aqui, Mateus 24:31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta. Lembra que eu falei que o óvulo ele libera ali migalhas químicas? Rijo clamor de trombeta, que vão emitir o quê? Questões frequenciais, que vão ser sinal. Lembra que Cristo falou que as ovelhas dele ouvem a voz dele? Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Lembra que eu li aqui Gênesis 2, falando que esses anjos, eles escolheram mulheres? Agora, os anjos de Deus estão agora escolhendo através daqueles. Como que eles vão escolher? Aquele que é de Deus, aquele que não é. Aqueles que já estão selados com o selo de Deus. Esse é o critério. O óvulo, ele escolhe o espermatozoide seguindo alguns critérios que daqui a pouquinho eu vou falar. Então, aqui nós vemos a questão de escolha, que esses anjos dos 4 ventos, e aqueles 4 anjos dessas 4 estrelas reais, eles são os encarregados, não apenas pelo arrebatamento, mas também por enrolar o firmamento, como um pergaminho, para acessar um grande útero cósmico. Não esse útero dessa realidade física, mas um útero, tanto é que Paulo chama da mãe de cima, né, chamado Nova Jerusalém. Nós sairemos de um útero para entrar em um outro útero eterno, chamado Nova Jerusalém. Mateus 24:31, que eu li aqui. E aqui tem uma questão de escolha. Gênesis 6:2 também foi uma escolha caída. Aqui, digamos assim, uma questão de contraponto. A solução a qual Deus agora ele traz para separar o trigo do joio. Então, o óvulo, ele é o Espírito Santo. A Nova Jerusalém, o novo útero. Então, como eu disse, algo mudou na estrutura, no aparelho reprodutor feminino, já desde o Éden, e isso teve um upgrade, um plus, um algo a mais pós-dilúvio. Pós-dilúvio, Deus ele criou barreiras eletromagnéticas. Muitos anjos foram presos em cadeias espirituais, que a gente sabe que são algumas estrelas, o livro de Enoque relata isso. Deus ele fez um bloqueio eletromagnético, por isso questões dessa inversão magnética vai romper esse bloqueio. Vários filmes trazem algo, um portal sendo aberto, uma barreira caindo, uma muralha caindo, mostrando que o mundo agora espiritual voltará a ter acesso aqui, assim como foi nos dias de Noé, e que Deus ele faz, a primeira coisa que Deus mostra a Noé, pós-dilúvio, o arco celestial, mais conhecido aí como arco-íris. Esse arco celestial com as 7 cores do espectro eletromagnético, as 7 cores, então mostra que nós estamos dentro dessa faixa de frequência, mas não apenas existe somente essas frequências. E Deus ele bloqueou, é uma barreira. Moral, que foi essa interação entre anjos e a humanidade. E do masculino e feminino da humanidade, e do masculino e do feminino angelical.
Uma completa corrupção. Inclusive, detalhe, quando esses anjos eles se misturam com a humanidade, parte da energia frequencial, do campo eletromagnético, da aura e até mesmo uma questão genética humana passa para esses anjos, tá? Não é só uma questão que eles passaram algo para a humanidade também passou algo para eles. Como toda relação sexual, há uma troca de algo de A para B e do B para o A. Quando eu falei naqueles áudios lá sobre o Cavaleiro de Áries e Adão, qual que é o nome do Cavaleiro de Áries em Cavaleiros do Zodíaco? Mu. Por que aquele cavaleiro simplesmente chama Mu? Pessoal, para quem quiser mais informações muito mais profundas e o porquê eu estou chegando até aqui, tem uma sequência de áudios que eu fiz há uns 3 dias atrás lá no grupo do Telegram. Aqui eu estou apenas continuando, ok? Mu. Adamu. Adam. Adamu. Adam. Adamu. Mu. O Cavaleiro de Áries. Uma clara referência a Adão. Bem, a nossa viagem aqui falando sobre pré-existência, ela vai se originar no útero, vai terminar num túmulo. Túmulo, historicamente, independente de diversas culturas, por exemplo, atualmente, geralmente é um caixão. Povos ainda mais antigos usavam o quê? Uma caverna. Aqui em Minas Gerais, Lapa do Santo, tem até artigo acadêmico, vocês podem procurar, padrões de sepultamento na Lapa do Santo. Não é só em Minas Gerais, não, tá? Isso é no mundo inteiro. Se utilizava muito cavernas para fazer sepultamento. Isso tem um porquê, isso tem uma questão de rituais, de ressonância, de frequências. Na época de Cristo, por exemplo, Cristo ele foi sepultado onde? Numa tumba escavada na rocha, no Monte Gólgota, ou no Monte da Caveira. Abraão sepultou Raquel, também numa espécie de... Ele comprou um campo, né? Era sempre... os povos do Oriente Médio enterravam geralmente junto a pedras, escavando pedras, num lugar assim, lacrado. Isso para quê? Ser uma tumba, algo que tenha ressonância. O útero, tanto o útero como o túmulo, não importa se é um caixão, uma caverna, uma tumba na rocha, tanto o útero como o túmulo, ambos são caixas que possuem ressonância, como invólucros temporários para a alma. Um é o início e o outro é o final. Porque a nossa existência não começa no útero. Por que isso? Aqueles que falam que a nossa existência começa no útero, por que eles não falam, então, que o nosso fim termina no túmulo? Deveria uma coisa acompanhar a outra. A realidade é que a nossa existência não começa no útero e também a nossa existência não termina no túmulo. Ambos, útero e túmulo, são marcadores de transição temporários do mundo físico. Porta de entrada, porta de saída. Então, para mim fechar aqui com vocês, questão de mudança no aparelho reprodutor feminino. Deus ele criou vários, como se fosse acessos sem saída, um labirinto, justamente para dificultar. A questão de incesto, como tem geralmente é filho, né, ou irmão com irmã, essa questão, tem a codificação genética é bem parecida, então, ou seja, tem mais um acesso, se burla essa questão do labirinto, ok? Se facilita. E aí a semente da serpente utiliza disso aí, porque ela vai se camuflar. É como um cavalo de Troia. Ela vai usar essa questão de irmãos ou filho com mãe, essa questão aí do incesto, para um cavalo, e aí ela coloca ali o conteúdo e acessa a cidade de Troia. Conseguiram entender a analogia? Então, algo mudou. Só que essa mudança do labirinto, ela vai dificultar o parto. Se, por um lado, ela protege aquilo, o conteúdo que vai ser acessado, ou seja, a criança, trigo que vai entrar, aí dificultou a saída. Esse é o detalhe. E, Júlio, entra joio no trigo, ou seja, vem almas de anjos caídos nos neutros, como eu falei, por causa desses mecanismos, é muito, muito pouco, porque é muito, muito difícil, mas ocorre sim. Almas trocadas,
uma alma velha, uma alma que já viveu aqui séculos ou milênios atrás e que ela volta da semente da serpente. Aí através do quê? De brechas no mundo espiritual, através de, por exemplo, mulheres que engravidam de presos em cadeias, fornicação e tantas outras coisas. Que isso vai... não é também algo matemático. Aconteceu isso, sinal que engravidou, a alma que está ali já é uma alma de um anjo caído. Não é também assim. Mas que você está dando maior chance de acesso devido a essa quebra dessa barreira, ok? Ou uma cápsula para um vírus acessar. Está facilitando a entrada, ok? A mulher agora, por que o óvulo que escolhe? Justamente por causa disso. Antes, nós vimos que os anjos, os Binai Elohim, que escolheram. Antes, essa questão era do quem chegar primeiro. E aí, esses espermatozoides, devido a toda a questão frequencial dos anjos, eles sempre chegavam primeiro. Por isso que em Gênesis 6 você vê um decaimento do trigo e um aumento do joio. Por isso que Deus ele teve que intervir no dilúvio, tanto na questão macrocosmológica, como o útero da Terra, o firmamento, quanto na questão da constituição do aparelho reprodutor feminino. Bem, vestes brancas, se você fazer uma pesquisa na Bíblia, usando Bíblia Online, vestes brancas, o livro de Apocalipse está cheio de passagens dos santos com vestes brancas em cima do firmamento, ou seja, ali está descrevendo um parto. Nós estaremos em cima do mar de vidro misturado com fogo, que é o firmamento, com o cinturão de Van Allen, com frequências, radiação, temperatura, plasma e tudo que é altissimamente poderoso ali em cima desse firmamento, e nós tranquilamente em cima. Né? E tem uma situação muito interessante, eu já até trouxe na comunidade Desvendando o Apocalipse. Eu ainda não consegui ainda determinar quem é esse camarada, quem é esse ser. Mas durante a própria questão de seleção, isso aí, Deus ele é perfeito, pessoal. Deus ele permite que certas coisas aconteçam para nos servir de exemplo e para mostrar padrões. Vai entrar um ser que não deveria entrar, que foi um penetra, e ele vai entrar na Nova Jerusalém durante o arrebatamento. Só que a permanência dele extremamente curta e ele vai ser detectado. O penetra, ele vai ser detectado rapidamente pelos seguranças da festa, os anjos de Deus. Mateus 22, 10, 14 diz assim: E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram. Esses servos aqui são os anjos durante o arrebatamento. Tanto maus quanto bons. A diferença é que nós sabemos que os bons serão colhidos, né? E os maus serão colhidos, um à direita, outro à esquerda, um vai ser colhido primeiro, o outro depois, ok. E a festa nupcial, ou seja, festa nupcial aqui é bodas do Cordeiro, Nova Jerusalém, foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui? Não tendo veste nupcial? O convidado não estava trajado conforme aquilo que exigia a festa. Não tinha. Agora você entende a própria frase semântica do termo vestes de gala. Gala tem a ver com líquido reprodutivo. Nupcial, um casamento. A noiva com o noivo. E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por que Deus ele vai permitir? Esse ser aqui, pessoal, talvez pode ser uma das cabeças da besta na questão da múltiplas versões do anticristo. Pode ser algum dos generais do anticristo, algum dos anjos caídos, ou até mesmo um dos 219. Não está claro, depois eu vou estudar melhor para ver quem que é esse camarada aqui.
ele vai conseguir entrar, claro, não na Nova Jerusalém, que lá não entra nada que é impuro, que é corrompido, mas naquele salão de entrada para a festa, não é assim quando você vai entrar numa festa? Tem várias etapas de salão. Ele vai conseguir entrar misturado ali na primeira barreira. Olha a questão da sagacidade também do inimigo, né? A questão de tecnologia, de conhecimento, tantas coisas, né, que os anjos caídos têm. Esse ser ele vai conseguir romper, é como se ele entrasse ali nesse útero para ser fecundado, mas ele vai ser expulso dali e vai ser lançado nas trevas exteriores. Olha que interessante. Por que Deus Deus ele não poderia agir para falar não, olha, não entra nada, aqui não passa nada, bloqueio, barreira intransponível. Mas Deus ele vai deixar isso aí como padrão. Padrão, porque isso já acontece no organismo da mulher. Na questão de seleção ou rejeição, trigo e joio. Muito interessante, né, pessoal? Bem, eu não sei, pessoal, cadê o carregador do meu celular? Já pitou minha bateria aqui, deve estar com 5%. Eu falei que ia fazer essa live também super rápida, acabei que eu coloquei vários textos, vários entendimentos, fiz assim, todo o entendimento aqui eu fiz com, sei lá, com 15 minutos dessa live. Geralmente eu organizo melhor as ideias, eu coloco os textos ali em sequência, eu sei que não fica uma coisa assim tão padrão como geralmente é, mas o mais importante foi colocado para vocês aqui, conhecimento, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou ter que fechar bem rápido mesmo, pessoal, também para mim descansar, amanhã é dia de trabalho, e gostaria de falar aqui duas coisas muito importantes. Nos próximos 10, talvez 15 dias, eu vou trazer uma live aqui para vocês, que eu estou ainda em contato com o material, talvez não vai dar nada, não vai dar nem conteúdo para fazer live, mas talvez vão vir muitas peças, a tendência é que venham muitas peças, porque enquanto algum canal, ele está assumindo aí tal do sol da meia-noite, o pessoal está discutindo se tem, se não tem, aqui o estudo está num outro patamar, em outro nível. Eu já estou em estudos com a associação entre inversão do campo magnético, enfraquecimento do campo magnético, que são as excursões, com a questão da biologia humana, com a questão fisiológica humana, relacionamento entre enfraquecimento e inversão do campo magnético, como, por exemplo, com os dentes, com ataque do coração, famoso infarto do miocárdio. Então, é esse tipo de estudo que eu quero trazer, tá? Enquanto uns discutem aí se tem, se não tem, eu já estou querendo, olha, a gente está bem mais adiante do que isso, tá? Para a gente aí já é página virada, assunto mais do que colocado. Claro que eu quero falar muito sobre cosmologia esse ano, vai vir muita coisa boa, tá? Assuntos, temas bíblicos, assim, um ou outro esporádico, mas eu vou colocar muita coisa, tem muita coisa inédita, que não existe na internet, algumas coisas que não existem aqui na internet do Brasil, em português, vou trazer, então, assim, é muito conteúdo novo, zero bala, novinho em folha, 0 km para vocês aqui, sobre cosmologia, você gosta do tema, terra plana, cosmologia, vai vir muita coisa legal. Então eu vou fazer uma live, tá? Entenda esse conteúdo aí sobre campo magnético, a fisiologia humana, questões sobre sistema nervoso, tá? E aí eu vou convidar vocês para uma oportunidade para vocês acessarem a comunidade, prepare-se, que é a comunidade quando nós estamos estudando sobre inversão do campo magnético. Prepare-se, inversão magnética, ok? Vou fazer uma condição bem legal para vocês estarem adquirindo. Então, nos próximos, talvez, 15, 20 dias, é só o tempo de eu compilar as informações e organizar. Eu vou estar fazendo uma live aqui, é um material, assim, muito interessante. Eu adquiri material da Rússia, o pessoal já está estudando isso lá, é material antigo, tá? Não é recente, não, da década de 70. Uns estudos lá que o pessoal na Rússia lá fez, entre outros estudos. Márcia, Júlio queria muito uma live falando sobre a cronologia correta dos acontecimentos do fim dos tempos. Márcia, existem duas questões aí. A gente está falando aqui agora sobre Apocalipse, né? Sobre questões aí de fim dos tempos, escatologia. Algumas questões, o próprio livro de Apocalipse, ele é atemporal. Algumas questões se cumpriram, principalmente parcialmente, outras estão se cumprindo agora, no decorrer da história humana, outros, a parte mais importante, maior, o cumprimento total,
ainda para o futuro. O próprio livro de Apocalipse é um livro que tem muita questão de atemporalidade, tem muitas coisas que estão intercaladas entre selos, trombetas, taças, os 7 trovões. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo uma trombeta, está acontecendo um selo, está acontecendo um trovão, são eventos intercalados, tá? Isso aí, eu compilei isso em 15 lives na comunidade Desvendando o Apocalipse, em 8 linhas diferentes de interpretação. Então, olha, não tem como você colocar 100% do livro de Apocalipse em ordem cronológica, tá? Porque ele justamente foi feito para não estar em ordem cronológica. Ele tem muita questão de atemporalidade. Algumas coisas dá para a gente entender as passagens de realmente, ó, isso aqui, quando está acontecendo tal trombeta, está acontecendo tal selo, está acontecendo tal trovão, tem como a gente ligar. Mas é uma ou outra coisa, tá? Que dá para a gente ligar. Digamos aí com uns 30%, 40%, 60%, 70% do livro do Apocalipse tem essa outra questão de cumprimentos parciais, presentes e futuros, tá bom? Questão Adão. Adão já tinha todo o conteúdo genético para a própria questão da vinda do feminino, para a própria questão de etnias, de cores de pele, cores dos olhos, cores de cabelo e por aí vai. Isso tudo já estava em Adão. Sim, Valéria, fertilização in vitro não é recomendado. A partir do momento que já há a união ali, espermatozoide com o óvulo, já são portais para a vida. E eles vão fazer essa seleção, tirando essa seleção natural do organismo feminino. Ah, Júlio, por que tem tanta mulher que tem dificuldade para engravidar? Ou por que tem tantas doenças aí genéticas, né, e tal? Consequências do pecado original, pessoal. Com o passar do tempo, cada vez mais a humanidade foi decaindo geneticamente. Sim, Natane, exatamente. Eu tenho muito material. Estou, na verdade, compilando tudo. É bem complicado, pessoal, porque tem algumas coisas ali, quando é outros idiomas eu tenho que traduzir, às vezes a tradução não é legal, comparar as informações, checar a veracidade das informações, é todo um trabalho, tá? Trazer conteúdo, pessoal, não é algo fácil, tá? Não é algo fácil, algo que demanda tempo. Eu prefiro ficar aqui 10 anos sem trazer um material para vocês, mas quando trazer o material. Tudo bem montado, bem encaixado, tudo certinho, do que trazer aí o pãozinho da padaria de todo dia que você vai encontrar em qualquer esquina. Eu não sou pela quantidade, sim, sempre pela qualidade do material. Sim, YOB, a inversão magnética mexe com tudo, com a mente, com o cérebro, sistema nervoso, com o coração, com tudo. Mas eu vou estar separando isso aí, tá, pessoal? Não é para entrar em desespero, não. Mas tem algumas situações que eu tenho que pontuar. Bem, pessoal, eu estou indo descansar, tá bom? A bateria aqui já está no osso já. E eu também estou bem cansado. Deus abençoe vocês. Deixe seu like, compartilhe esse material. Qualquer dúvida, pode estar usando a área de comentários aqui. Eu estou com pouquíssimo tempo para responder comentário aqui. Deve ter 1 zilhão de comentários aqui nos últimos 5, 6 meses, que eu preciso, com calma, eu vou entrar em cada um, vou responder, vou deixar ali a reação, tá bom? Pode ir deixando, tá com registro aí, quando eu tiver um tempinho, sempre quando eu tiver um tempinho, eu vou respondendo. Júlio, eu interessei nessa comunidade no passado e agora, me manda e-mail, canaldnacd@gmail.com. Nós já estamos, acho que com 21 vídeos, todos editados em altíssima qualidade, são as melhores pesquisas que eu tenho sobre o mundo antigo. Genética bíblica, as 15 lives ilustradas estão no nosso grupo do Telegram. Comunidade Prepara-se Inversão Magnética. Você pode me mandar também um e-mail, que eu já vou te mandar tudo certinho para você entrar. Já estamos com 3 lives, estamos estudando tudo sobre o campo magnético com novas peças, tá bom? Mais Deus abençoe, deixe seu like, compartilhe os materiais e nos vemos numa próxima, se Deus assim o permitir.